Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A pequena cidade de Ravenhill, na Carolina do Norte, parecia um cartão postal. Casas vitorianas bem conservadas ladeavam as ruas sinuosas. Árvores centenárias estendiam seus galhos sobre as ruas como se quisessem proteger os moradores da passagem do tempo. E a igreja com o campanário branco tocava seus sinos todas as manhãs de domingo. As crianças ainda brincavam nos becos sem medo, e os vizinhos aproveitavam para se cumprimentar. Nada parecia capaz de perturbar aquela paz rural, quase congelada em uma era passada. Mas essa tranquilidade foi abruptamente quebrada por um grito. Um grito que vinha da casa azul no final da rua Willow. Uma casa sempre imaculada, com roseiras bem aparadas e uma varanda decorada de acordo com as estações. Naquela manhã, Margaret Monroe, saindo para o seu turno da noite na clínica, beijou carinhosamente a filha Lila, que dormia tranquilamente. A menininha tinha um sorriso no rosto, como se estivesse sonhando com algo doce. Nada prenunciava o pesadelo que estava por vir. Poucas horas depois, seu pai, Andrew Monroe, a encontrou. Deitada imóvel na cama, com os olhos fechados, a pele pálida como porcelana. Nenhum sinal de queda, nenhum ferimento, nenhuma perturbação visível. Ela parecia simplesmente ausente. Mas as batidas frenéticas de seu coração e a incapacidade de acordá-la revelavam que algo muito mais sério estava em jogo. Lila foi levada às pressas para o Hospital Regional de Ravenhill e internada na UTI. Apesar de seus esforços, ela não acordou. Em coma profundo, ela estava lá, mas não mais totalmente presente. Os médicos, aflitos, rapidamente levantaram a possibilidade de envenenamento. Mas era um veneno estranho, invisível, que não correspondia a nada conhecido. Os exames de sangue deram negativo para as substâncias habituais. Não foi encontrado nenhum medicamento, nenhum vestígio de alergia violenta, nenhuma doença metabólica conhecida. Margaret, uma enfermeira experiente, viu seu mundo ruir. Todos os dias passava horas ao lado da filha, segurando sua mãozinha inerte, contando-lhe histórias, cantando suas músicas favoritas. Seu jaleco branco, seu conhecimento médico, tudo isso já não servia para nada. Ela era uma mãe em guerra com o incompreensível. Andrew, no entanto, reagiu de forma diferente. Este homem, conhecido por sua fria eficiência nos negócios, acostumado a lidar com os casos mais complexos em seu escritório de advocacia, parecia devastado, mas estranhamente distante. Mantinha-se ereto, falava pouco, recusava-se a ceder à emoção, como se quisesse manter o controle de um drama que não conseguia controlar. Alguns viam força nisso. Outros pressentiam uma sombra. Dias se passaram. Depois, semanas. A investigação aberta pelas autoridades locais estava paralisada. O quarto de Lila havia sido meticulosamente revistado, objetos analisados, refeições estudadas, hábitos dissecados. Nada poderia explicar a condição da criança. Um muro invisível se erguia diante da verdade. Até os médicos começaram a falar de um mistério médico. Sussurros se espalharam pela cidade. Falava-se de uma maldição, do sobrenatural ou pior, de um crime familiar. Mas ninguém tinha provas. E enquanto isso, Lila dormia. Ela não se mexia. Não reagia a nada. No entanto, às vezes, seu rosto parecia atravessado por uma emoção fugaz. Um arrepio. Uma lágrima solitária. Ela estava presa em um silêncio assustador, como se estivesse trancada em um quarto sem saída dentro de si mesma. Mas quando todos começavam a perder as esperanças, a pensar que a garota permaneceria presa naquele estado de suspensão para sempre, outra voz se pronunciou. Uma voz vinda de outro lugar. Uma voz inesperada. E com ela a calma de Ravenhill estava prestes a se estilhaçar. Ethan Turner, de 12 anos, morava na zona oeste de Ravenhill, onde as casas eram mais modestas, as calçadas rachadas e as cercas enferrujadas pelos invernos passados. Ele nunca conhecera o pai, e sua mãe, Susan, trabalhava como faxineira nos bairros residenciais mais ricos para sustentá-los. O apartamento pequeno, porém aconchegante, era repleto de livros antigos, velas com aromas estranhos e desenhos feitos à mão de coisas que ninguém realmente entendia. Ethan era um menino quieto e gentil, com olhos grandes e escuros que sempre se perdiam no espaço. Na escola ele passava despercebido, exceto quando dizia coisas que ninguém queria ouvir. Dizia que ouvia vozes à noite, que sabia quando alguém ia ficar doente ou morrer. Um dia, ele avisou uma professora que um pássaro bateria em sua janela no exato momento em que ela recebesse uma ligação importante. Aconteceu. Daquele dia em diante, os outros alunos o passaram a considerá-lo uma aberração, um menino frágil que chamavam de o fantasma.
Alguns achavam que ele estava inventando tudo para chamar atenção. Outros diziam que ele tinha algo errado com a cabeça. Mas Susan sabia que seu filho era diferente. Ela nunca falava sobre isso, mas já tinha visto muita coisa para duvidar. Noites em que ele acordava chorando sem motivo. Manhãs em que ele desenhava rostos que nunca tinha visto. E acima de tudo, aqueles momentos em que ele falava, com uma voz que não era a sua. Numa noite de outono, enquanto as folhas farfalhavam contra as janelas e o vento gemia através das paredes, Susan serviu a Ethan uma refeição simples: arroz com manteiga e frango assado. A televisão exibia um filme antigo no modo silencioso. O abajur sobre a mesa lançava uma suave luz amarela. Ethan comeu devagar, como sempre. Então, de repente, o garfo caiu de sua mão. Suas costas se endireitaram, rígidas como um poste. Seus olhos congelaram, arregalados, mas vazios, como se algo ou alguém estivesse olhando através dele. Seus dedos tremeram levemente, e um arrepio percorreu sua espinha. Ela está no escuro, ele murmurou em voz baixa e estrangulada, quase sufocada. Ela está com frio, ela está assustada. Susan congelou e largou o guardanapo. Ela conhecia aquele olhar, aquela voz, aquele momento em que seu Ethan desapareceu por um instante para dar lugar a outra coisa. Ela gentilmente estendeu a mão para ele. E Ethan, querido, você está bem? Volta comigo, tá? Respira. Mas desta vez ele não voltou imediatamente. Seu corpo estremeceu. Seus lábios se abriram novamente. E o que ele disse fez o sangue de sua mãe gelar. Meu nome é Lila Monroe. Tenho 9 anos. Alguém me fez beber alguma coisa. Alguém que eu amava. Sua voz havia mudado. Não era mais a voz de um menino de 12 anos, mas a de uma garotinha. Mais aguda. Mais clara. Trêmula. Clara demais. E real demais para ser uma invenção. Susan sentiu as palmas das mãos suarem. O nome ecoou em sua cabeça como um alarme: Lila Monroe, a garotinha que entrará em coma. A cidade inteira falava dela. Os jornais, a televisão local, os vizinhos. Mas Ethan nunca, jamais a mencionara. Ele não assistia ao noticiário. Nunca passará de carro pelo hospital. E no entanto lá estava ele falando como ela. Susan deu um passo para trás, com os olhos fixos no filho, possuída por aquela voz estrangeira. Ele me disse que seria o nosso segredo. Ele me disse que eu tinha que beber para me acalmar. Mas eu estava com dor. Depois, muito forte. As luzes piscaram. Uma vela no aparador apagou-se sozinha. O vento parecia soprar lá fora como um grito distante. Então Ethan piscou. Deu um pulo ofegante. Olhou para a mãe, perdido, desorientado. Mãe? O que aconteceu? Susan ajoelhou-se ao lado dele e o abraçou, mas sua mente estava em outro lugar. Ela tremia. Não apenas de medo, mas de um terrível pressentimento. Ela sabia que algo muito sério havia começado naquela noite. Na manhã seguinte, o céu estava nublado. Um daqueles dias cinzentos que parecem sufocar a luz e pesar nos ombros. Susan Turner acordou cedo, com o rosto tenso e os nervos à flor da pele. Ela não tinha dormido. Como poderia? O que seu filho havia dito, o que ele havia sido, o que ela havia visto, era algo além de tudo que ela imaginara ser possível. Mas havia uma certeza em seu coração. Ela não poderia guardar isso para si mesma. Ela pegou a mão de Ethan, ainda cansado, com os olhos escuros, mas estranhamente calmos, e o levou ao hospital. O centro médico Ravenhill tinha aquele cheiro estéril de desespero que Susan conhecia muito bem. Anos limpando hospitais a ensinaram a reconhecer os lugares onde as famílias lutavam contra o invisível. Após alguns minutos de espera, Margaret Monroe apareceu no corredor, retirada do quarto da filha por uma enfermeira intrigada com o pedido incomum. Susan deu um passo à frente, com o coração disparado, agarrando o braço do filho como uma âncora. Margaret usava uma blusa cinza amarrotada, o cabelo preso às pressas para trás, o rosto marcado pela insônia e pela dor. Seus olhos estavam vermelhos, mas seu maxilar estava firme. Uma mulher que havia perdido muito rápido demais, e que se mantinha firme apesar do mundo desmoronar ao seu redor. Senhora Monroe, disse Susan em voz baixa, eu sei que, o que estou prestes a lhe dizer pode parecer loucura. Eu sei, acredite em mim. Mas eu imploro, ouça. Margaret, desconfiada, cruzou os braços. Não tenho muito tempo, disse ela secamente. Sinto muito pelo seu filho, mas não sou psicóloga nem padre. Não é isso. Meu filho, ele disse coisas sobre a sua filha. E ele não assiste ao noticiário. Ele não sabe de nada disso. Mas ontem à noite, ele falou com a voz dela. Margaret revirou os olhos. Uma pontada de raiva surgiu dentro dela. As pessoas já me abordaram com suas visões. Do tipo que faz vídeos no YouTube sobre espíritos. Não tenho tempo para isso.
Isto não é um jogo, disse Susan, com lágrimas nos olhos. Isto não é um espetáculo. Ele disse que o nome dela era Lila Monroe. Ele sabia que ela tinha um copo rosa. Ele sabia que ela estava com frio. Ele disse que ela conseguia ouvir você rezando. Margaret empalideceu. Ethan, em silêncio até então, fechou os olhos. Sua respiração mudou. Suas costas se enrijeceram. Então, com uma voz repentinamente clara demais, suave demais, ele sussurrou: Mãe? Sou eu. Estou aqui, mas estou presa. Vejo o hospital. Vejo a luz da manhã atravessando as cortinas. Ouço sua voz quando você chora. Margaret deu um passo para trás. Seu coração batia forte nas têmporas. Ela olhou para o garoto desconhecido com medo. Você cantou para mim a canção do rio, aquela que você cantava para mim quando eu era pequeno. Mesmo dormindo, eu consigo ouvi-la. O que é isso? Margaret sussurrou, mal conseguindo respirar. Susan colocou a mão no braço dele. Ele mudou de tom ontem à noite. Disse algo sobre chocolate quente. E então Ethan ergueu os olhos. Seu olhar estava fixo. Ele falou novamente sem emoção, como uma fita cassete sendo tocada. Diga a ele que está no chocolate quente, na minha caneca rosa. Aquele daquela noite. Ele me disse que era o nosso segredo. Ele sorriu para mim, antes. Margaret cambaleou. Cobriu a boca, incapaz de conter um grito silencioso. Ela se lembrava. Daquela xícara. Daquele momento preciso. Lila que pedirá chocolate quente tarde da noite, um pouco de conforto. Margaret não tivera tempo de prepará-lo. Andrew sim. Ela caiu de joelhos no corredor, os ombros tremendo com soluços altos e inconsoláveis. Algo havia acabado de se romper dentro dela. Não apenas dor, suspeita. As palavras da filha, se fosse ela, serpenteavam em sua mente como cacos de vidro. Ela queria desacreditá-las. Queria afastar a ideia. Mas lá no fundo, uma voz antiga, aquela que ela vinha sufocando há dias, já a alertava. Algo não estava certo. O caso tomou um rumo sobrenatural e explosivo. Margaret, trêmula mas determinada, chamou o inspetor detetive Derek Alley, que já acompanhava o caso com frustração. Ex-agente do FBI que havia retornado a Ravenhill para cuidar da mãe doente. Alley era conhecido por sua mente racional, quase brutal. Ele não acreditava em milagres nem em fantasmas. Quando Susan e Margaret lhe contaram o que o menino havia dito, ele franziu a testa. Pessoas desesperadas muitas vezes se apegam a ilusões, disse ele com um suspiro. Mas Susan insista, deixe-o falar com ele. Só por 1 minuto. Ouça-o lhe contar o que ninguém sabe. Contra todas as probabilidades, Alley concordou relutantemente. E o que ouviu abalou as primeiras pedras do seu ceticismo. Ethan falou novamente. Sua voz suave evocou o cobertor de lila, lilás com estrelinhas bordadas. Ele mencionou seu apelido secreto, Lib, que só sua mãe usava em particular, e descreveu um desenho, um cavalo alado azul que ela fizera na manhã de seu colapso, um desenho nunca exibido, ainda pregado na parede do quarto. Alley ficou ali com o rosto pálido. Como ele pode saber disso? Ele sussurrou. E então Ethan acrescentou num sussurro, aquele que me envenenou me beijou na testa. Disse que era para o meu próprio bem. Queria que minha mãe tivesse um pouco de paz e sossego. Isso foi o suficiente. A máscara de descrença caiu dos olhos de Derek Alley. Ele respirou fundo e pegou o celular. Quero que a investigação seja oficialmente reaberta. E quero que aquela famosa xícara rosa seja examinada. Os testes foram reiniciados com urgência. O que havia sido um mistério médico não resolvido alguns dias antes havia se transformado em uma investigação criminal em andamento. As palavras de Ethan, registradas na íntegra, foram encaminhadas às autoridades de saúde e ao laboratório forense estadual. O pedido era específico: procurar vestígios de um veneno lento, discreto e incomum em qualquer coisa com que Lila pudesse ter entrado em contato nas horas que antecederam seu colapso. No topo da lista, a xícara rosa, mencionada diversas vezes por Ethan em seus transes. Uma xícara da qual Margaret, em seu estado de choque, havia se esquecido completamente, até que sua memória fragmentada a lembrou de um detalhe que ela havia enterrado. Andrew me disse que ia fazer chocolate quente para ela, ela sussurrou, com a voz embargada. Eu não pensei nisso na hora. Ele me disse para descansar, que eu estava trabalhando demais, que eu merecia uma pausa. Uma busca foi organizada na casa dos Monroe. O próprio detetive Derek Alley supervisionou a busca na garagem, um espaço abarrotado de caixas de papelão, brinquedos esquecidos e decorações de Natal. Foi um jovem policial, abrindo uma velha caixa de lembranças da escola, que encontrou a caneca, rosa claro com um pequeno coração amarelo na lateral, ainda coberta por uma fina película seca no fundo.
O laboratório confirmou a presença de talho, quase indetectável. Um veneno de ação lenta, outrora usado em veneno para ratos, agora rigorosamente controlado. Inodoro, insípido e terrivelmente eficaz em pequenas doses quando administrado repetidamente. Especialistas médicos finalmente entenderam por que Lila havia entrado em coma progressivo, sem sintomas visíveis. Os órgãos afetados. A lenta falência neurológica. Tudo se encaixava. Margaret desabou em uma cadeira ao ouvir os resultados. Segurou a cabeça entre as mãos, ofegante. Lembrou-se de entregar a xícara à filha, beijar sua testa e desejar-lhe boa noite. Servi veneno para minha própria filha. Ela repetia essas palavras inúmeras vezes como um mantra de culpa. Mas logo essa culpa se transformou em um terror muito mais profundo. Mas quem preparou isso? Ethan, por outro lado, parecia enfraquecido. A cada conexão sua pele ficava mais pálida, suas mãos mais frias, como se estivesse deixando uma parte de si do outro lado a cada passagem. Mas ele insistiu em continuar. Certa noite, enquanto Susan o aconchegava, ele novamente entrou em um estado de transe, com os olhos semicerrados e os lábios trêmulos. Lágrimas rolaram lentamente por suas bochechas enquanto ele sussurrava. Ele entrou no meu quarto naquela noite. Papai. Ele me disse que a mamãe ia ter um colapso se eu continuasse tendo pesadelos. Ele me disse que eu era o problema. Ele queria que a mamãe descansasse. Queria que tudo ficasse mais calmo. Susan, aterrorizada, ligou imediatamente para Margaret e o inspetor Ali. Desta vez Margaret não chorou. Ela se levantou. Foi direto para o escritório do marido. E pela primeira vez desde que o pesadelo começou, ela o olhou não como marido, mas como um suspeito. Diga-me a verdade, Andrew. O homem, sentado atrás de sua mesa, calmamente levantou os olhos do computador. Você está chateada, Margaret. Precisa descansar. Você fez esse chocolate, Andrew. Diga. Ele respirou fundo. Então, com a calma gélida que o tornava tão formidável no tribunal, respondeu. Você está procurando alguém para culpar para aliviar a sua consciência. Você quer acreditar em visões, em médios infantis, em vez de aceitar a ideia de que nossa filha sofreu um acidente inexplicável. É isso que você está fazendo. Mas Margaret, desta vez, não cedeu. Algo em seus olhos havia mudado. Derek Ali chegou logo depois com um mandado. O computador de trabalho de Andrew foi apreendido, juntamente com seu laptop pessoal, discos rígidos externos e telefone. O que eles descobriram foi impressionante. No histórico de navegação excluído, mas parcialmente recuperado, buscas repetidas sobre venenos lentos e indetectáveis, sobre os efeitos neurológicos do talho, sobre tempos de incubação, consultas em fóruns criminais, escondidas atrás de pseudonimos, artigos médicos sobre comas induzidos quimicamente. E então o mais assustador, um arquivo de texto escondido em uma pasta criptografada, contendo uma série de notas pessoais datadas nas quais Andrew escreveu sobre sua frustração com a instabilidade emocional da filha. Ele descreveu Lila como um obstáculo, uma fragilidade na estabilidade do lar e falou em aliviar Margaret desse fardo sem violência aparente. A máscara perfeita de Andrew Monroe quebrou com um estalo agudo. Ele foi preso na manhã seguinte, sem resistência. De terno, como se fosse para uma reunião de negócios. Olhou Margaret nos olhos uma última vez e disse, um dia você vai entender, eu fiz isso por nós. Mas ela, imóvel na soleira, simplesmente respondeu, você fez isso por si mesmo. E ela se virou sem dizer mais nada. Poucos dias após a prisão de Andrew Monroe, a casa dos Turner parecia estranhamente silenciosa. O vento outonal farfalhava as folhas mortas sob os pés dos poucos transeuntes, e a noite se estendia mais lentamente do que o habitual. No entanto, lá dentro, uma tempestade invisível agitava o frágil equilíbrio dos corações. Naquela noite, Ethan se revirou na cama, os lençóis uma bagunça, o rosto marcado pela tensão de uma batalha interior. Sua respiração tornou-se rápida e regular. Seus dedos agarraram a beirada do colchão como se agarrassem a uma última esperança. Então, de repente, ele gritou na escuridão de seu quarto. Eu vejo a luz. Estou indo para casa. Um silêncio quase sagrado seguiu-se a esse grito. A luz de uma estrela cadente cruzou o céu escuro, como um sinal. No mesmo instante, a vários quilômetros de distância, no quarto de hospital de Lila Monroe, algo mudou. Suas pálpebras, pesadas e fechadas há semanas, tremeram. Lentamente, com uma lentidão infinita, elas se abriram. Lila piscou, vendo o mundo pela primeira vez em dias, semanas, meses. Ela viu primeiro a silhueta borrada de sua mãe, inclinada sobre ela com lágrimas nos olhos e uma mão trêmula colocada em sua testa quente. Com a voz fraca e quebrada, ela sussurrou, papai.
queria que eu dormisse, para sempre. As palavras caíram como um cutelo, carregadas de verdade e dor. Então, uma cascata de lágrimas rolou por suas faces pálidas. Margaret, aflita, abraçou-a, sentindo o peso do silêncio e da luta se dissipar em um instante. Lila soluçou, sua respiração se misturando à da mãe, em um abraço que selou o fim de um pesadelo e o início de uma cura. Enquanto isso, no quarto a algumas ruas de distância, Ethan lentamente mergulhava num sono profundo. Seu corpo parecia livre de um fardo invisível. Quando abriu os olhos ao amanhecer, não se lembrava de nada. Dos seus gritos, da voz que carregara no colo da menininha que ajudara. Mas um sorriso suave iluminou seu rosto, como se um segredo feliz tivesse sido compartilhado no silêncio. A justiça fez seu trabalho. Andrew Monroe foi levado a julgamento rapidamente. As provas eram contundentes, seu comportamento documentado, implacável. O motivo era claro: um divórcio contencioso, a batalha pela custódia de Lila e um desejo perverso de eliminar o que ele via como um obstáculo, sua própria filha. Uma fonte de estresse e instabilidade para sua esposa. Ele foi condenado à prisão perpétua, tendo seu nome marcado para sempre pela mais cruel traição. Quanto a Ethan, depois dessa aprovação extraordinária, ele foi levado para um centro especializado para crianças sensíveis, aquelas que, como ele, percebiam coisas que os outros não viam, que carregavam mundos invisíveis dentro delas. Ele nunca mais falou de vozes ou fantasmas, mas aos poucos encontrou refúgio nas palavras, na escrita. Suas histórias se tornaram sua válvula de escape e sua força. Anos depois, publicou um livro, um testemunho, uma história de coragem e esperança, A Voz de Lila. Numa casa silenciosa, cercada por um amor renovado, Lila recomeçou a desenhar, a sorrir, a viver a vida ao máximo. Suas mãozinhas acariciavam o papel com uma ternura renovada, seus olhos brilhavam com a luz de uma infância redescoberta. E neste canto tranquilo de Ravenhill, a vida lentamente retomou seu curso, um pouco mais brilhante, carregada pela voz silenciosa de uma garotinha que se recusou a morrer.